Vamos lá, meus irmãos, a paz de Jesus. Continuando então a nossa aula sobre a intercessão dos santos, continuando nos apoiando no Padre Rui Marinho, a partir da sua obra A Teologia da Perfeição Cristã, quando ele trata da oração e da intercessão, né? Tem alguns comentários aí, à luz de Santo Tomás de Aquino, sobre as questões teológicas que envolvem a oração e as várias formas de intercessão. Então eu fiquei devendo para vocês aqui a parte final, que diz da eficácia da intercessão, do poder da intercessão, né? E eu vou ficar devendo então depois a questão das almas do purgatório, tá? Se der tempo eu falo aqui pelo menos o pensamento de São Tomás. Sobre a intercessão dos santos, é sempre eficaz a sua intercessão? Santo Tomás contesta isso. Então ele estabelece uma distinção, tá? E ele diz que existem duas espécies de intercessão. Uma expressa, que consiste na intercessão direta, explícita e atual diante de Deus, em favor de tal ou qual pessoa concreta e determinada, tá? O santo ali, o mártir, a Virgem Maria, aquele que está intercedendo por nós, está diante de Deus, intercedendo de maneira explícita e atual por alguém ou por uma causa específica e determinada. A segunda forma é a intercessão interpretativa, ou seja, ela é implícita e habitual, não é atual, entende? Ela pode acontecer de forma habitual, ou seja, ela está mais ligada aos méritos daquele santo. Então, essa intercessão interpretativa brota dos seus méritos contraídos neste mundo. Então, naquilo que ele fez, nos méritos que ele contraiu enquanto estava aqui neste mundo ainda, antes de entrar na visão beatífica de Deus, cuja presença diante de Deus agora é como uma incessante intercessão em nosso favor, de modo semelhante a como diz São Paulo em Hebreus 12, 24, mas a gente sabe que aqui não se tinha essa informação, porque na verdade a carta aos Hebreus não é de São Paulo, tá? Mas como diz São Paulo, né, que o sangue de Cristo fala por nós diante do Pai melhor que o de Abel. O sangue não fala, né? Mas o sangue tem um apelo meritório. Então o que ele está dizendo aqui? Que essa intercessão interpretativa, ela vai variar então de santo para santo, de acordo com os méritos contraídos enquanto eles estavam neste mundo ainda. Então é uma intercessão habitual, implícita, não é como uma intercessão expressa. Então ele chama isso intercessão interpretativa, tá? Lembre-se que o Rui Marinho é um padre tomista, tá? Então tudo que ele vai fazendo, além de ser um padre da ordem dos pregadores, ou seja, dominicano também como Santo Tomás, ele é um grande teólogo tomista, então ele vai caminhando nessa mesma linha. Ora, neste segundo sentido da intercessão interpretativa, nem sempre eles são ouvidos. Então veja, então ele está falando aqui da questão da eficácia da intercessão dos santos. E aí ele começa a fazer essa distinção. No campo, então, da intercessão interpretativa, dessa intercessão implícita, habitual, mais ligada aos méritos de cada um, e aí isso vai estabelecendo para eles, então, graus, nem sempre eles são ouvidos. Não porque sua oração não seja em si eficaz, para obter para nós qualquer graça, senão porque podemos colocar algum obstáculo à sua recepção. Porém, no primeiro sentido, ou seja, a intercessão expressa, essa que é colocada de forma atual diante da presença de Deus, sempre são escutadas favoravelmente, já que nunca pedem, senão o que veem claramente que Deus tem vontade de conceder, e assim nunca falha a sua oração. Então vamos lá. Essa primeira intercessão, a intercessão expressa que o santo faz por você, por mim, por nós, aquele santo de devoção, a Virgem Maria, o seu anjo, né? Faz diretamente atual diante de Deus,
ela é sempre eficaz, tá? Por quê? Porque ela entra no desígnio de Deus mesmo, daquilo que Ele quer conceder. E aí surge uma dificuldade, você poderia dizer. Logo, então, é ociosa a intercessão dos santos, porque o que Deus quer conceder, igual o concederia sem ela, né? Poderia se levantar essa hipótese. Mas veja, pode Deus ter determinado desde toda a eternidade, né? Isso chama-se presciência, conceder essas graças, se as pedem, e negá-las, se não as pedimos. Logo, a oração dos santos é proveitosíssima, não para mudar a vontade de Deus. Então veja, quando você clama um santo, quando você intercede, quando você pede a intercessão de um santo, mesmo que da Virgem Maria, essa intercessão atual diante de Deus, ou mesmo essa intercessão interpretativa, habitual, mais ligada aos méritos daquele santo, elas não são colocadas diante de Deus para tentar, de alguma forma, mudar, convencer a Deus a mudar a sua vontade. Não é isso, tá? O que seria absurdo e impossível. Senão, ela é feita para que entrem nos desígnios de Deus. Olha que maravilha. Que quer e espera a sua oração. Deus já está querendo, Deus já está esperando a sua oração. Esta oração, então, só vai colocar esses pedidos e essas orações dentro do próprio desígnio da presciência de Deus. Então, é uma simples aplicação deste princípio que a gente já trabalhou no outro vídeo, né? Que fala da conveniência e da eficácia da oração, que é conveniente, né? Que realmente vale a pena, que nós precisamos fazer o uso disso, da intercessão, contar com os nossos amigos no céu. Terceiro ponto, o poder da sua intercessão. O poder de intercessão dos santos depende, então, do grau de méritos adquiridos nesta vida e do grau da glória correspondente a esses méritos. Né? O mérito gera uma correspondência de glória. Então, os santos maiores, vamos dizer assim, né, têm mais poder de intercessão diante de Deus do que os não tão gloriosos, porque a sua oração é mais aceita por Deus do que destes últimos que não são tão gloriosos. Neste sentido, é incomparável o poder de intercessão da Santíssima Virgem Maria. Percebe? Porque ela é onipotência suplicante, maior do que todos os anjos e santos juntos. É a intercessão da Santíssima Virgem Maria. Porém, daqui não se deve concluir também, né, ao extremo de invocar apenas Nossa Senhora, ou os santos de história mais brilhante, omitindo a invocação dos demais, tá? Não é para cair também nesse extremo. Ah, então eu só vou orar agora para os santos mais gloriosos. Então São Tomás, ele se coloca esta objeção a ele mesmo. E ele mesmo a resolve de maneira admirável com 5 razões, tá? Ele diz que é conveniente invocar também aos santos inferiores, a todos os santos, a todos aqueles que estão reconhecidamente na glória de Deus. Primeiro, porque por acaso nos inspire maior devoção um santo inferior do que outro superior, e da devoção depende em grande parte a eficácia da oração. Então é conveniente invocar também os santos inferiores, porque por acaso podem nos inspirar uma maior devoção um santo inferior do que outro superior, e da devoção depende em grande parte a eficácia da oração. Veja, então quanto mais devoção você tem àquele santo, mesmo que seja um santo mais inferior, tá? Mais eficácia terá a sua oração. Depois, entende? O santo inferior você acaba tendo que buscar mais, se esforçar mais, portanto você acaba tendo mais eficácia. Para que haja certa variedade também, que evite o fastígio ou a monotonia. Né? Interessante, São Tomás fala de uma monotonia, né, na sua devoção, tá? Então, para que você não caia na monotonia e evite, então, o fastígio devocional, é interessante para que haja uma certa variedade dos seus santos de devoção. Terceiro que ele coloca, porque há santos, ou existem santos especialistas em algumas graças
e outros em outras. Isso é muito interessante de fato, né? Aqueles que têm realmente uma relação, né, a partir daquilo que eles mesmos viveram nesse mundo, né? Eles se tornaram mais especialistas em algumas áreas. Outro, para dar a todos a devida honra. Se eles chegaram à honra dos altares, foram beatificados, depois canonizados, então também precisamos rezar aos outros santos, mesmo que não os tão gloriosos, para dar a todos a devida honra, né? Afinal de contas, eles só soaram, né? Final, quinta razão, e porque podem conseguir entre todos o que acaso somente um não conseguiria. Olha que interessante, você está levantando um exército de oração para você, ao invés de você ficar buscando a intercessão apenas de um único santo, mesmo que a Virgem Maria, tá? Então veja, todos os santos juntos conseguem aquilo que um só não conseguiria. Em outro lugar paralelo, acrescenta também, todavia, uma razão, porque por acaso Deus queira manifestar com um milagre a santidade de seu servo, talvez nem canonizado ainda, né? De repente você está rezando a Beata Helena Guerra, não foi canonizada ainda, né? E aí, rezando a ela, buscando a intercessão dela, Deus queira em seu desígnio também usá-la por um milagre, para que ela chegue também à canonização. De outra sorte, haveria que concluir, logicamente, que bastava implorar então diretamente a misericórdia de Deus, sem a intercessão de nenhum santo, né? O que para nós católicos não faz tanto sentido, né? E aí tem uma questão meio polêmica. Pode-se invocar as almas do purgatório para obter alguma graça, tá? Isso é uma questão polêmica, mas vamos ficar aqui só na primeira parte. A igreja, então, nada determinou sobre isto, tá? Não há um dogma. É uma questão muito discutida ainda entre os teólogos. A Santo Tomás de Aquino lhe parece que não devemos invocar as almas do purgatório, mesmo que já num certo grau de perfeição, né, mais próximas de Deus do que nós, mas que ainda não estão na visão beatífica de Deus, tá? Mas São Tomás, então, apresenta duas razões fortes para isso. Primeiro, eles não conhecem as nossas petições, porque não gozam, todavia, da visão do Verbo divino, de onde as veriam refletidas. Lembra que os santos na glória, eles veem tudo no Verbo, ou seja, em Jesus, né? Como numa grande tela cinematográfica, os atos dos homens e as suas necessidades, tá? Então, no Verbo, Salmo 35:10, na tua luz, vemos a luz. E as almas do purgatório ainda não podem ter esta visão do Verbo. Depois, porque os que estão no purgatório, embora sejam superiores por sua impecabilidade, já não podem mais pecar, são inferiores quanto às penas que estão padecendo. E, neste sentido, não estão em situação de orar por nós, senão melhor que nós oremos por eles, tá? Então, como se vê, as razões de São Tomás são muito sérias. Todavia, muitos teólogos, inclusive da própria escola tomista, defendem a resposta afirmativa, fundando-se em razões não desprezíveis. Dizem, pedir em geral por nossas necessidades. Alguns acreditam nisso, né? Mesmo que não as conheçam concretamente, por impulso do seu amor por nós, por exemplo, se forem seus familiares, ou da caridade universal que se abrasam. Isto encaixaria muito bem com o dogma da comunhão dos santos, tá? Então, à luz da doutrina da comunhão dos santos, alguns teólogos colocam também que as almas, né, mais perfeitas, as do purgatório, que estão numa condição superior à nossa, pela questão da impecabilidade, pela comunhão dos santos, eles teriam de alguma forma como interceder por nós, tá? Mas isso ainda é muito polêmico, tá? Então, a comunhão dos santos, que parece envolver certa reciprocidade ou benefício mútuo entre os membros das três igrejas de Cristo. Lembra da igreja militante, que somos nós, da qual fazemos parte, da igreja padecente, que é essa igreja que está no purgatório ainda, né?
esperando a entrada na glória, e da igreja triunfante, a igreja que já está gozando aí da visão do Verbo, da visão beatífica de Deus, tá? Isto então estabelece a comunhão dos santos. Mas não há uma definição, então você pode acreditar um pouco mais, você pode acreditar um pouco menos, porque não é dogma ainda definido pela igreja. Espero que vocês tenham gostado, meu irmão e minha irmã, você está assistindo, não se esqueça de se inscrever aí. Se quiser pode compartilhar para nos ajudar também, tá? Desde já, Deus lhe pague e até a nossa próxima aula.